Pessoal, como vocês têm acompanhado, a taxa Selic ela caiu pela segunda vez consecutiva. Na semana passada, o Copom realizou mais uma reunião e eles novamente diminuíram 0,50% da taxa Selic. E a expectativa até o final desse ano de 2023 é que ela fique ali na faixa dos 12%. E alguns analistas mencionam que até o final de 2024 a taxa Selic será na faixa dos 9%. Se isso realmente vai acontecer, nós não sabemos, até porque não sabemos o futuro. Porém, o que sabemos é que se a taxa Selic ela continuar caindo, alguns fundos imobiliários serão diretamente impactados por essa queda. Por qual motivo? Porque alguns fundos imobiliários têm como seus principais investimentos os CRIs. E esses CRIs estão indexados ao índice CDI. E o índice CDI ele segue a taxa Selic. Então, a partir do momento que a Selic ela continuar caindo, o CDI também cairá e, consequentemente, a receita desses fundos cairão e, dessa maneira, esses fundos pagarão menos dividendos aos seus cotistas. Então, fique comigo aí até o final do vídeo para você descobrir se você investe em algum desses fundos que eu vou mencionar e, dessa maneira, você já ficará ciente dessa possível queda nos seus rendimentos futuros. Lembrando, pessoal, isso não é motivo para você sair vendendo, até porque os ativos que eu vou mencionar aqui são bons ativos, então não tem necessidade de você sair vendendo. E outro ponto é que já era previsto que a taxa Selic ela iria cair, né? Não tinha como continuar permanecendo lá em 13,75%. Se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixei seu like e depois deixa aí nos comentários se você investe em algum desses ativos que eu vou mencionar aqui. O primeiro fundo, pessoal, é o SAD11. Atualmente está sendo negociado aqui a R$ 86,99, com um dividend yield de 14,22%. E nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou o valor acumulado aqui de R$ 12,37. Se descermos aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso seu preço justo, é os R$ 96. Mas como vimos lá em cima, está sendo negociado a R$ 86,99. Então bem abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,91, então ele está com 9% de desconto. Ele ainda é um fundo pequeno, tem apenas aqui 148 milhões de reais, conta com um pouco mais de 2,9 milhões em caixa, tem um pouco mais de 10 mil cotistas e uma liquidez média diária de 453 mil reais. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado foi de R$ 1 por cada cota, e ele sempre anuncia aqui no último dia útil de cada mês. E se puxarmos o seu histórico aqui de pagamento em dividendos, ele começou lá em 2019, podemos ver que ele conseguiu subir bastante os seus dividendos, justamente na mesma época que a Selic, no caso a taxa de juros, ela começou a subir. Por isso que ele tem entregado assim bons rendimentos aos seus cotistas. Aqui podemos ver que ele é um fundo imobiliário do Banco Santander. Atualmente ele tem aqui uma taxa de administração de 0,80% ao ano e ele não cobra taxa de performance. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte: os investimentos que atualmente ele faz. Ele tem aqui 91,7% de todo o seu patrimônio investido em CRIs, ele tem 7,8% investido em outros fundos imobiliários e o restante está disponível em caixa. Tirando como referência aqui apenas os certificados de recebíveis imobiliários, que são os CRIs, eles têm dois indexadores. 84,8% dos seus CRIs estão indexados ao índice CDI e o restante 15,2% estão indexados ao índice IPCA. Então nota-se que ele tem uma exposição aqui altíssima ao índice CDI, praticamente 85%. Então, como eu mencionei, a partir do momento que a Selic ela continuar caindo, a receita do fundo ela também diminuirá. Esse é um ativo bastante interessante, pessoal. Vale a pena aí vocês tirarem um tempinho para poder estudar sobre ele. O próximo fundo é um fundo da Kinea, o KNCR11, atualmente sendo negociado aqui a R$ 99,00, um dividend yield de 13,90% e nos últimos 12 meses no acumulado ele pagou aqui R$ 13,76 por cada cota. Se descermos aqui, podemos ver que seu preço justo é os R$ 100,95, mas como vimos lá em cima está sendo negociado a R$ 99,00, então está com um pequeno desconto. E se levarmos em consideração aqui o seu P sobre VP, que está de 0,98, ele está com 2% de desconto. Ele é um fundo muito grande, ele tem aqui 5,7 bilhões de reais em patrimônio, conta aqui com 320 milhões em caixa disponível para futuros investimentos e um pouco mais de 272 mil cotistas. Também tem uma excelente liquidez média diária, superior a 11 milhões de reais. E seu último rendimento pago foi de R$ 1,20 por cada cota. Ele sempre anuncia aqui no último dia útil de cada mês. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de pagamentos, desde que esse fundo ele começou lá em meados de 2016 para cá, quando a taxa Selic ela foi caindo aqui, especialmente em ano de 2020 e início de 2021, podemos ver que ele realmente entregou rendimentos muito pequenos.
porém a partir do momento que ela começou novamente a subir, ele foi entregando rendimentos melhores aos seus cotistas. Aqui no seu relatório gerencial podemos ver que era um fundo que começou lá no mês 10 de 2012, ele cobra aqui uma taxa de administração de 1,08% ao ano, e ele não cobra aqui a taxa de performance. E como eu já mencionei, a sua gestora é a Quinéa Investimentos, uma excelente gestora. Atualmente esse fundo ele só investe em CRIs, nos certificados de recebíveis imobiliários, e esses CRIs estão indexados a dois índices, que é o CDI, ele tem aqui 95,4% dos seus CRIs indexados a esse índice. Ele tem aqui também 4,1% indexados a Selic, talvez alguma variação aí diferente da taxa Selic, e o restante apenas 0,5% estão indexados ao índice IPCA. Então podemos notar que praticamente todos os seus CRIs estão indexados apenas ao índice CDI. Pelas suas taxas aqui, dos seus CRIs indexados ao índice CDI e ao índice IPCA, podemos ver que são ativos considerados seguros. Então, esse fundo KNCR11 é um bom fundo para se investir quem busca aí fundos de papel seguros para investir. Como eu mencionei, se você tiver um tempinho, estude sobre esse fundo, tenho certeza que você vai achar ele bastante interessante. E por último, pessoal, temos aqui o VG11, ele é um fundo de papel da gestora Valora e é de base 10. Atualmente sendo negociado a R$ 9,70, um dividend yield de 15,36%. E nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou o valor aqui acumulado de R$ 1,49 por cada cota. Se descermos aqui, podemos ver que seu preço justo é os R$ 9,63. Se levarmos em consideração o seu preço sobre VP, ele está de 1,01, então ele está assim 1% mais caro do que seria o seu preço justo. Ele tem um patrimônio aqui de R$ 994 milhões de reais. Um pouco mais de 54 milhões em caixa, tem quase 220 mil cotistas e uma liquidez média diária muito boa de 4,6 milhões de reais. Se descermos aqui, podemos ver que seu último dividendo anunciado foi de 13 centavos por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento de 1,33%. Ele anunciou aqui no dia 13/9 e realizou o pagamento no dia 20/9. E aqui nós podemos ver o seu histórico de pagamentos, né? Assim como os outros fundos. Época aqui que a Selic ela estava baixa, ele diminuiu seus dividendos, porém a partir do momento que ela começou a subir, automaticamente seus rendimentos também subiram. Atualmente esse fundo ele só investe em CRIs, então esse é o único tipo de investimento que atualmente ele realiza. Ele tem aqui uma taxa de gestão que atualmente corresponde a 0,80% ao ano. Ele cobra aqui uma taxa de performance de 20% sobre o QCD, o índice CDI, e mais uma taxa de administração que corresponde a 0,20% ao ano. Então, como eu havia mencionado, atualmente 100% de todo o seu patrimônio está investido apenas nos CRIs, nos certificados de recebíveis imobiliários, e esses CRIs estão indexados a dois índices. O principal é o índice CDI, que ele tem aqui 98,6% dos seus CRIs indexados nele, e o restante 1,4% estão indexados ao índice IPCA. Então ele também é um fundo que será diretamente impactado assim que a Selic ela continuar caindo. Como eu mostrei lá no gráfico dos três fundos, no gráfico de dividendos, na época que a Selic ela estava baixa, que foi ali no ano de 2020 até início de 2021, os dividendos dele diminuíram bastante. Porém, assim que ela começou a subir, os dividendos também subiram. E da mesma maneira vai acontecer da agora em diante. Quando a Selic ela começar a baixar, os rendimentos desses fundos também abaixarão. Então, se você investe em algum deles, já fique aí ciente que os dividendos vão diminuir. Depois, deixe aí nos comentários se você investe em algum desses três fundos imobiliários que eu mencionei. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha ajudado você de alguma maneira. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.